Em 1961, 3 gêmeos idênticos que nasceram em Nova York são colocados para adoção. Eles são adotados pela agência Louis Wise Service, que era uma agência de Nova York especializada em crianças judias. Qual seria o correto dessa agência fazer se ela ia adotar 3 crianças gêmeas? As crianças não deveriam ser separadas, correto? Além do mais, se elas fossem separadas por algum motivo, as famílias precisariam saber que elas tinham irmãos e não pensarem que elas eram filhos únicos. Mas não foi isso que aconteceu com Edward Galland, David Kellman e Robert Shafran, que eram trigêmeos, mas eles não souberam disso até os 19 anos. E além disso, a forma com que eles souberam foi totalmente bizarra. E isso confirma também uma teoria que eu tenho na minha vida, que o mundo é um ovo, gente. E se você conhece 7 pessoas, você com certeza conhece por osmose a Madonna. Mas pra entender tudo isso, a gente precisa começar do começo. Bora! Edward, Robert e David nasceram no dia 12 de junho de 1961. Eles nasceram no Hospital Hillside Hospital, em Long Island, nos Estados Unidos. Logo após o nascimento, os trigêmeos foram deliberadamente separados, isso pela agência que eu falei pra vocês, Louis Wise Service, que era uma agência de Nova York. E aí começou o processo deles, separadamente. A intenção da agência era encontrar 3 famílias diferentes, e nenhuma família jamais saberia da existência da outra, e jamais saberia que o seu filho, na verdade, era trigêmeos. Todas as famílias pensariam que o filho seria um filho único. Robert Shafran foi adotado por uma família de classe alta. O pai dele era médico, a mãe dele era dona de casa, e essa família morava em Scarlett, Nova York. Ele morava em um lar estruturado, com uma boa educação, ele teve boas oportunidades e um nível alto também de cultura e financeiramente. Já o Edward Galland foi adotado por uma família de classe média. O pai dele era professor e a mãe dele também era dona de casa, e eles moravam em Rochelle, em Nova York. Ele cresceu numa família amorosa, numa família protetora, mas era uma família mais tradicional. Já o David Kellman nasceu numa família mais de classe trabalhadora, que era mais pobre. Eles eram imigrantes judeus e eles moravam na cidade de Queens, em Nova York. A característica do lar era mais humilde, né, financeiramente, mas ele também cresceu com muito amor, união e apoio emocional. E aí você vai parar e perguntar, mas gente, por que essa agência fez isso com eles? E por que os familiares não sabiam disso? Você vai entender com tudo que vem pela frente. Para a história continuar, eu preciso te levar para 1980. Os meninos já tinham 19 anos e o Robert Shafran começou uma faculdade. Ele foi estudar no Sullivan County Community College, que era uma faculdade de Nova York um pouco afastada da onde ele morava, e ele estava muito animado, isso porque seria aquele o seu primeiro dia de aula. Só que, gente, ele era uma pessoa muito introvertida. Ele não tinha facilidade de fazer amizade com as pessoas, e isso deixava ele um pouco nervoso, principalmente quando ele tinha alguma mudança assim drástica. Tinha que entrar numa nova escola, tinha que fazer novos amigos. E quando ele chega nessa faculdade, vários estudantes começam a cumprimentá-lo como se já conhecessem ele. No começo ele não questionou muito, isso pelo jeito que ele tinha, então ele só falava com as pessoas como se as pessoas estivessem conhecendo. Eu faço muito isso, gente, quando alguém me reconhece, e tipo assim, a pessoa não fala pra mim, eu te conheço da internet, e a pessoa já vem conversando comigo como se me conhecesse, eu sempre converso com a pessoa como se eu já conhecesse ela, tipo... porque eu acho meio chato virar e falar assim, tipo, eu te conheço? Até que uma hora uma garota acabou chamando ele de Ed, e aí ele começa a achar alguma coisa muito estranha ali, ele fala, gente, meu nome não é Ed, meu nome é Robert. Mas ele não falou nada naquele momento e seguiu o dia, até que um certo momento do dia, ele acaba conhecendo pra ele, né, o Michael Dunitz, que conversa com ele como se já fosse amigo deles há muito tempo, e ele acaba estranhando essa conversa, porque o amigo dele chega pra ele e fala assim, pô, mas você... já estudou aqui o ano passado, eu achei que você tinha terminado ano passado, você vai estudar outra coisa esse ano, o que vai ser? Bom, o Robert acabou percebendo que aquela conversa não fazia sentido, então ele fala, cara, eu não sei quem é você, por favor, me explica o que tá acontecendo. E aí ele vira e fala, ué, você não é o Ed? Logo eles acabaram descobrindo que ele não era o Ed, e que existia um aluno super idêntico a ele, que estudou lá naquela escola um ano antes e que se formou e saiu de lá. Eles então vão até um telefone público, isso porque o Michael tinha o telefone do Ed, e aí o Robert acaba entrando em contato com o Ed, e eles marcam de se encontrarem. O Ed morava ali a 2 horas da faculdade, e eles vão até lá. Quando eles se encontram, gente, foi um total choque. Isso porque ele acabou encontrando uma pessoa que era idêntica a ele, e eles logo de cara já reconheceram várias coisas que eles gostavam,
e que tinham, assim, que eles tinham em comum, sabe? É sério, gente, eles gostavam de lutar, eles tinham o mesmo cigarro favorito, eles gostavam do mesmo tipo de mulher, e eles até sentavam do mesmo jeito, tá? Foi quando eles se questionaram que dia que eles nasceram, eles viram que eles nasceram no mesmo dia, e aí eles se questionaram se eles eram adotados, os dois sabiam que eram adotados, e eles perguntaram, qual é o nome da agência que você foi adotado? Aí eles realmente concluíram que eles eram irmãos, e que aquilo era muito estranho, mas eles estavam super felizes por terem se conhecido. Gente, logo essa história se espalhou ali no bairro, começou a se espalhar em bairros vizinhos, e começou a ficar tão famosa na cidade, que acabou virando notícia em jornal, programas de TV e coisas do tipo. Com isso, gente, o David Kellman, que morava no Queens, também tinha 19 anos, era o terceiro irmão, viu a reportagem e viu a foto deles e ficou em choque, porque ele falou, gente, eles são idênticos a mim, então, pelo amor de Deus, eu sou a terceira metade. Ele então acaba ligando pra família Gallant, e ele acaba falando, ele consegue o telefone deles, e ele acaba falando, gente, eu também sou idêntico a eles, eu acho que eles não são gêmeos, eu acho que a gente é trigêmeos, eu preciso conhecer eles. Foi aí que eles se encontraram, e aí, gente, não restava dúvidas. Eles bateram todas as informações e eles descobriram que eles eram trigêmeos. Nesse momento, gente, eles ficaram super felizes, isso porque ali era um momento que eles tinham descobertos que eles tinham irmãos, e que eles não eram filhos únicos como eles imaginavam que eles eram. E ali foi mágico pra eles. Isso porque eles queriam cada vez mais estar perto, se descobrindo, se conhecendo. E claro, né, gente, pra recuperar o tempo perdido ali que eles tiveram de 19 anos. Mas, gente, as famílias, né, de ambas os gêmeos estavam muito confusas. E elas queriam entender o que realmente rolou. Por que elas adotaram eles como filhos únicos se eles eram trigêmeos? Nesse meio tempo, gente, eles começam a ficar famosos. E eles participam de diversos programas de televisão real, gente. Inclusive, eles gravaram um filme com a Madonna, pra vocês terem noção. Já a família deles, né, se reuniram diversas vezes pra tentar entender e pra trocar informação. E eles acabaram ligando diversos pontos que eram super estranhos pra eles. Quando eles foram adotar esses meninos, eles tiveram que assinar um termo de responsabilidade que eles aceitariam que psicólogos visitariam eles de tempo em tempo para ver como eles estavam, para fazer testes com eles. E como eles não entendiam, como eles eram leigos, eles aceitaram isso e foi isso que aconteceu na vida dos três, gente. De tempo em tempo, psicólogos iam lá e acabavam fazendo testes com eles, mas eram testes pesados mesmo, tá, gente? Eles passavam horas lá estudando eles, vendo o que eles gostavam, o que eles não gostavam, fazendo testes assim de visão. Esses testes, tipo quando a gente vai tirar carta, sabe? Teste de visão e teste disso, daquilo, de resposta, de raciocínio lógico. E se a pessoa é uma pessoa boa, se não é, todas essas coisas. Inclusive, isso ficou tão maçante que uma época os trigêmeos não queriam mais fazer, os três. Eles não queriam mais saber desses testes, eles queriam parar com esses testes. Mas por conta, né, desse termo que eles assinaram, eles não conseguiam. Os familiares também compararam e descobriram que os três tiveram problemas psicológicos na infância. Inclusive, foram problemas que foram levados até pra adolescência e a fase adulta. Isso pela dificuldade de adaptação em ambas as casas. Pra eles sentiam que faltava alguma coisa, eles não estavam felizes. E eu acredito que por terem separados, né, gente? Gêmeos, eles têm a ligação muito forte quando eles nascem, eles precisam ficar juntos. Porque se eles se separam ali, principalmente, né, na infância deles, ou ali na adolescência, eles acabam sentindo, mesmo que você não saiba que você é gêmeo, né? Mesmo que você não lembre porque você era uma criança. Depois de todas essas coisas que eles compararam, as famílias se unem e decidem ir até essa agência para poder questionar. Quando eles chegam lá e começam a questionar, as pessoas da agência dizem a eles que não contou para eles, porque naquela época era muito difícil de poder adotar trigêmeos. Então por isso que eles precisaram separar. Só que isso acabou não fazendo muito sentido para eles. Isso porque as três famílias falaram, gente, era só vocês terem avisado a gente que eu adotava. As três famílias falavam, eu adotava os três. Não teria problema em adotar. Mas aquela conversa ali, acabou ali, eles deram a justificativa e a família acabou indo embora. Só que um dos pais de família acabou esquecendo um guarda-chuva, né, dentro da agência e acabou voltando um tempo depois pra pegar. Quando ele entra dentro da agência, ele escuta uma conversa super estranha lá. Ele não entendeu muito bem, mas é como se as pessoas tivessem se safado, as pessoas estivessem querendo ali esconder um segredo muito a sete chaves, sabe? Depois disso, a família acaba
contratando uma agência de advocacia de Nova York, que era julgada na época a melhor agência que tinha, para eles conseguirem dar início ali a pesquisas e para eles conseguirem iniciar ali uma investigação para ver se realmente essa agência estava falando a verdade. De início, né, esses advogados aceitam fazer isso, só que depois de um tempo, eles acabam negando, eles não querem fazer, eles falam que eles tiveram algum tipo de problema. E o que pra eles parece muito estranho, parece que foi alguém que foi lá e falou que não era pra eles fazerem ou fizeram algum acordo maior. Mesmo assim, os familiares acabam decidindo que eles vão continuar trabalhando pra descobrir o que acontece. Enquanto isso, gente, os trigêmeos estavam muito felizes, porque eles estavam ali vivendo o momento deles, né, de se reencontrarem, se reconectarem. E eles acabam alugando um apartamento em Nova York e os três vão morar juntos. Eles curtiam a vida, se davam super bem, iam pra balada juntos e os três começaram a namorar. Gente, inclusive, eles passaram um bom tempo aí nesse apartamento e juntos. E uma época, um dos trigêmeos decidiu que queria conhecer a mãe biológica. Então eles juntos conseguem ir até um banco de dados que tinha uma biblioteca lá em Nova York, que talvez eles poderiam encontrar algumas informações. Fazem uma pesquisa muito branda e conseguem encontrar a informação da mãe deles, conseguem o contato dela e acabam entrando em contato com ela e descobrem que ela ainda tá viva. Eles então marcam um encontro com ela em um bar e eles vão até lá. E quando eles chegam lá, não é nada disso que eles estavam pensando. Eles estavam pensando que eles poderiam se reconectar também do mesmo jeito que eles conseguiram. Mas eles acabam descobrindo que ela deu eles e que ela sim se arrepende muito de ter feito isso, mas que ela tinha uma personalidade que não era bem o que eles esperavam. Ela bebeu muito mais que eles nesse dia, ela era uma pessoa que bebia, ela era uma pessoa que não tinha aquela energia e que eles acreditaram ali naquele momento que não ia trazer nada de positivo pra eles. Então aquilo foi um encontro só de uma noite, eles não seguiram com contato com a sua mãe biológica. Depois disso eles acabaram abrindo um restaurante que fez muito sucesso na época, isso porque eles estavam fazendo muito sucesso na época. E a galera ia lá só pra ver os trigêmeos, gente. Era uma coisa louca, assim, ganharam muito dinheiro. Foi tudo lindo e maravilhoso até o começo dos anos 90. Lembrando, eles ainda não sabiam de nada, eles só sabiam que eles foram separados, mas eles achavam que era por isso, porque era difícil de ser adotado se eles não fossem separados. E eles seguiram isso até os anos 90. Isso quando um jornalista chamado Lawrence Wright trabalhava pro The New York, e ele quis abrir uma pauta sobre adoção de gêmeos, e começou a fazer uma pesquisa muito árdua em cima desse tema. Foi aí que ele descobriu, gente, que a agência de adoção Louise Wise Service, que era a agência, né, que adotou os trigêmeos, era uma das agências que eram especializadas em adotar gêmeos. Então, depois de muita pesquisa, ele acaba descobrindo que dentro dessa agência existia um experimento bizarro que era conduzido pelo psiquiatra Peter Neubauer. E assim, os trigêmeos acabaram descobrindo que eles faziam parte desse experimento. Ele era um estudo intencional que envolvia diversos pares de irmãos gêmeos, que eles eram separados na maternidade e eles eram adotados por famílias completamente diferentes. Eles queriam pesquisar na época uma velha questão da psicologia, que é aquela questão, o que molda mais? A personalidade ou o ambiente onde a pessoa vive? Inclusive, depois disso, eles descobriram que outros gêmeos também foram vítimas, né, desse estudo bizarro. E eles acabaram descobrindo que todos os gêmeos que são vítimas desse experimento, na verdade, vieram de pais problemáticos. E que assim, gente, tudo foi feito pensado. Eles sabiam pra onde eles estavam sendo mandados, eles sabiam como que eles iam estudar durante anos, esses gêmeos. E eles queriam tirar de pais problemáticos, eles queriam colocar em outra família, porque eles queriam entender como que funciona ali a genética, a cabeça de pessoas gêmeas, e como que elas lidam em diferentes ambientes. Só que assim, né, gente, tudo foi feito de uma forma totalmente antiética. E o que foi muito mais estranho foi que depois de anos, eles viram que esses dados dessa pesquisa ficaram sempre anos e anos em segredo absoluto. E o que era muito estranho, porque nunca tiveram resultados divulgados, o que poderia ajudar de alguma forma, né, depois do sofrimento, poderia ajudar de alguma forma a ciência. E depois dessa série de acontecimentos, isso desencadeou diversas coisas e diversos traumas na vida dos três. Eu já disse pra vocês que eles tinham problemas de saúde desde novos, mas com o Ed, na vida dele sempre foi um pouco mais sério. Ele sempre teve um problema mais sério, ele já teve que ser internado, né, em clínicas psicológicas. E depois que eles ficaram famosos, né, gente, que eles viraram ali símbolo pop dos anos 80, vocês sabem como a fama funciona, né, gente?
vem aquela pressão enorme de coisas que eles precisavam fazer. E muitas pessoas que entram, né, na vida de fama acabam não conseguindo suportar ali aquela pressão. Começou a envolver também muito dinheiro por conta do restaurante e também por conta das coisas que eles faziam ali, né, de carreira. E eles acabaram entrando numa briga constante, eles brigavam muito, eles discutiam muito, eles tinham opiniões ali adversas, apesar de se parecerem muito. E os dois irmãos começaram a meio que excluir o Ed. Então assim, eles começaram a se juntar mais e o Ed não era mais o querido ali pra eles por iguais. Foi aí que um dia, gente, eles viram que o Ed não tinha ido trabalhar no restaurante e eles foram até a casa do Ed pra ver o que tinha acontecido. Quando eles entraram lá, eles encontraram o Ed morto. Ele tava dentro de casa, ele tinha uma arma dentro de casa, ele acabou tirando a própria vida atirando nele mesmo. E ele deixou uma esposa e uma filha. Isso aconteceu em 1995 e eles já tinham 33 anos nessa época. Pra vocês verem o tempo que passou. Eles se conheceram em 19 anos e eles viveram tudo isso até os 33 anos. Isso abalou demais, gente. A família deles, abalou demais todos. Eles, assim, ficaram muito abalados com toda essa situação, além da morte do irmão. E foi muito triste, gente. Depois disso, foi descoberto que o Ed não foi o único, tá? Que cometeu suicídio desse experimento. Tiveram outros gêmeos que também cometeram suicídios. Isso para vocês terem noção do quanto isso prejudicou psicologicamente diversos gêmeos dos Estados Unidos naquela época. Os detalhes de como tudo isso aconteceu e de como foi feito esse estudo, gente, é assim, chocante. Eu indico que vocês assistam o documentário da Netflix, que é um documentário maravilhoso, que tem tudo detalhadamente mastigadinho lá pra vocês, que chama Três Estranhos Idênticos, que conta como foi a história triste dessas três vidas aí, e também como funcionava esse estudo bizarro em detalhe. Não houve nenhuma conclusão sobre esses estudos, e assim, ficou muito no ar como que aconteceu os resultados, e também por que exatamente esses estudos resistiram. No documentário até diz sobre o resultado desses estudos, isso porque eles foram diversos anos protegidos por uma universidade, né, de Nova York, só que depois, durante muito processo, os trigêmeos conseguiram ter acesso a esses estudos, mas nada muito conclusivo. Isso porque eles tiraram diversas partes porque eles queriam preservar o nome de outros gêmeos. Isso porque, gente, naquela época já tinha sido concluído que, tipo, não era uma boa, depois de anos, os gêmeos saberem a existência de outros gêmeos. Isso porque muitos tinham, né, tirado a própria vida. Isso era perigoso. Por isso que eles tiraram diversas partes do estudo e eles queriam preservar, né, a identificação de outros gêmeos. Eles acharam que assim era melhor. Há a possibilidade de diversos outros gêmeos terem feito parte desses estudos, mas até hoje não se sabe, e eu acho que eles nunca vão saber. Então tem muitos gêmeos ainda que podem estar vivos e que participaram desses estudos na época e que hoje não sabem. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo do caso. Esse é um caso muito triste, que ele mexe comigo. Ele não é um caso tão bizarro, mas ao mesmo tempo ele sabe? Porque conta aí a história de uma vida que foi, tipo assim, manipulada através de um estudo que nem fundamento tinha e nem autorização de planos maiores, sabe? E que na época talvez também não teria tanto valor assim, porque naquela época era normal mexer assim na vida das pessoas. Eu acho que com o tempo a vida foi sendo mais valorizada. Conforme você vai indo mais pro passado, a vida não era tão valorizada. Então talvez na época não chocassem tanto, hoje talvez choque mais pra gente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esquece, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. Você vai vir aqui rapidinho e já vai comentar primeiro, segundo. Eu amo esses comentários. E também, gente, compartilha com os seus amigos, se você conhece aí um amigo que é gêmeo, se você conhece um amigo que gosta desse tipo de história, se você conhece um familiar que gosta desse tipo de história, compartilha com eles pra gente alcançar mais pessoas e vocês me ajudarem aí no algoritmo pra eu sempre trazer vídeos incríveis pra vocês. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fui!